Em nossa reflexão, na nossa homilia, a faremos em dois momentos. Um primeiro relacionado com a palavra de Deus proclamada, que é sempre a referência, o ponto de apoio, o embasamento das nossas homilias. Num segundo momento, dizer do significado desse dia, na liturgia, na nossa vida, na nossa igreja particular. Tudo se conjuga, está interligado, como é próprio da liturgia. A liturgia é sempre expressão de uma unidade, seja no que celebra, seja no que delas participam, seja no lugar que ela ocupa na vida da igreja. Ela é a maior expressão de unidade que temos. É a expressão de unidade por excelência na vida da igreja. Podemos até usar outros elementos para dizer de unidade, mas prevalece a unidade da igreja na Eucaristia celebrada, onde o corpo místico se integra com todos os seus membros plenamente à cabeça, que é Cristo. Daí a necessidade de avivarmos sempre a espiritualidade e a mística da Eucaristia, para não termos que inventar muitos penduricalhos, às vezes de menor relevância, e achando que eles fundamentam a nossa unidade. Fundamenta a unidade e o ser da igreja, a Eucaristia celebrada, o nosso encontro pleno com o ressuscitado. E quem nos conserva nele é o Espírito Santo. Então, a Eucaristia, como é sempre unidade plena, é também, quando falo da cabeça, do corpo que se une à cabeça, se une à Trindade Santa, a qual a cabeça está unida e faz parte. Nós temos que encontrar, descer às profundezas dos elementos essenciais da nossa fé. Senão nos perdemos nos acidentes e já não encontramos o essencial. Aí ficamos procurando razões justificativas e às vezes nos perdemos até em subterfúgios. É tempo de resgatar a mística em muitos aspectos na vida da igreja. Voltar ao fundamental, voltar ao essencial. Onde o essencial e o fundamental estão bem colocados, aí não precisamos de personalismos, de expressões particulares. Porque todos se veem presentes, unidos e valorizados naquilo que é o principal. Seja o essencial da Eucaristia, seja o essencial do sacerdócio, seja o essencial do corpo místico de Cristo. Precisamos aprofundar mais, descer mais ao sentido e ao significado. Não como algo que se possa ser apenas apresentado teoricamente num bom curso de teologia, onde se pode aprender teoricamente essas coisas. Mas se elas não se tornarem mística, de pouco adianta uma teoria. Não passamos de uma estante, onde se coloca vários volumes, com muitas fundamentações bíblicas e teológicas. E de estantes, infelizmente hoje, às vezes já tem novos caminhos de formação que não tem nem estante mais de seus livros, nem suas bibliotecas. Tudo se tornou virtual e instável. E é um risco do nosso tempo. Mas nós não somos depositários de teorias. Nós somos expressão de uma mística. Isso é muito mais. Somos chamados a ser uma expressão da mística da igreja, do sacerdócio. Este é o nosso essencial.
Descendo às leituras proclamadas, vemos na primeira leitura a unção de um profeta. Vemos no Salmo a unção de um rei, que é Davi, e o profeta, que é Isaías. Vemos no Evangelho não a unção de um sacerdote do Antigo Testamento, mas aquele que se apresenta como ungido do Pai, o Cristo. O Espírito do Senhor está sobre mim. A unção dá o Espírito do Senhor aos ungidos. Seja o profeta, seja o rei, seja o sacerdote. E aqui, a palavra de Deus não trouxe um outro ungido, alguém da tribo de Levi. Bem conhecemos a carta aos Hebreus, que diz da ordem do sacerdócio de Cristo, que ele é da ordem de Melquisedeque. Aquele que não tem origem, que não tem fim dos seus dias, que não tem genealogia, porque ele é dado por Deus e ele é eterno. Esse é o sacerdócio de Cristo, que a carta aos Hebreus diz da ordem de Melquisedeque. O sacerdócio que participamos não é o sacerdócio da antiga aliança. Tanto é que não permanece na igreja uma linhagem sacerdotal por famílias. Quem nascer dessa família nasce sacerdote. Alguém é chamado a ser sacerdote na ordem de Melquisedeque. Não tem princípios, seus dias não têm fim, não tem genealogia. Não se faz uma fileira de irmãos sacerdotes. Os sacerdotes vêm da vida da igreja, de famílias diversas, de identidades diversas. Assim são os nossos sacerdotes, porque o que prevalece nele é a mística do sacerdócio de Cristo. É o sacerdócio da nova aliança, que em Cristo nós dizemos o sacerdócio real, do qual participamos pelo sacerdócio ministerial. O bispo tem a plenitude desse sacerdócio, do sacerdócio real, como é dado a ele o Espírito Santo soberano, para que ele o distribua na vida da igreja. Hoje, ao mesmo tempo que o bispo veio ladeado do seu presbitério para dizer da estreita comunhão no sacerdócio ministerial. Porque o sacerdócio ministerial é dado na vida da igreja através do ministério dos bispos, do ministério episcopal. Na mais estreita comunhão com o sacerdócio real de Cristo. Então, o bispo é configurado ao Cristo sumo sacerdote e distribui o sacerdócio na vida da igreja. Os sacerdotes participam desse sacerdócio a partir do bispo. E todos nós buscamos nos configurar a Cristo sacerdote. Então aqui está uma das expressões. A outra expressão, hoje, é o Espírito Santo soberano. Centrado, nós vamos ter a bênção do óleo dos catecúmenos, a bênção do óleo dos enfermos, e vamos consagrar o crisma. Porque o crisma também é consagrado, para ser o óleo da unção, o óleo que dá o Espírito Santo. Então o bispo é por excelência na vida da igreja aquele que dá o Espírito Santo. Que ele recebeu o Espírito Santo soberano ao ser ungido na cabeça. Este óleo que hoje vamos consagrar, ele tem esse uso diverso na vida da igreja com a mesma finalidade, sempre de dar o Espírito Santo. Seja quando o bispo é ungido na sua cabeça, seja como o sacerdote é ungido nas mãos, seja quando os batizados são ungidos na fronte, assim como aquele que é crismado. Seja quando o altar é ungido, seja quando as paredes da igreja são ungidas, objetos e coisas. Tudo é consagrado pela força dessa unção
que é o Espírito Santo que santifica na vida da igreja. É o Espírito santificador que é concedido. Por isso, hoje, o óleo será consagrado. Para ser para ser esse elemento essencial, que comunica o Espírito Santo quando ele é usado. É a riqueza dessa liturgia quando falamos de unidade e comunhão. E não teríamos como tê-la plenamente na ausência do bispo, na igreja particular. A partir dele, com ele, se dá a comunhão plena da vida da igreja, na certeza de que o bispo está em plena comunhão com o sucessor de Pedro, resguardando assim a unidade e a comunhão da igreja em todo o seu ser, em toda a extensão do mundo. Onde se tem um bispo unido ao Santo Padre, onde se tem um presbitério unido ao bispo, aí perpassa a unidade e a comunhão da igreja. Não cabe a ninguém fazer carreira solo, achar que é mais sozinho. Isso é excomunhão. Quando eu acho que eu sou um sacerdote melhor, fora desta unidade, fora dessa comunhão. Isso é uma atitude de excomunhão, quando a pessoa não entende o seu lugar, não entende o essencial da igreja. E por alguma maneira ou por alguma razão ela acha maior do que isto. Acha-se mais elevada do que isto. É porque disse, não entrou no essencial. Está perdido em algum penduricalho que não sustenta a unidade e a comunhão da igreja. Essas coisas hoje estão muito presentes. Falei das unções porque Cristo deixou o sacerdócio real na igreja com com seu tríplice munus. Profeta ungido, rei ungido, Cristo ungido, sacerdote. Continua-se na vida da igreja o tríplice munus. Tudo ungido, tudo é missão, tudo é para ser doado, tudo é para ser transformado em serviço. Como lá no Antigo Testamento, os profetas se consumindo, muitos sendo perseguidos e mortos na missão do profetismo. Como os reis consagrados ao Senhor, chamados a zelar do povo a ele confiado, com total abnegação, pensando mais no bem desse povo como um bom pastor, do que se fazendo um mercenário sobre esse povo, que explora e tira proveitos particulares e pessoais. Esses são os reis verdadeiros, ungidos de Deus. Não está falando de trono no plano da vida terrena e nem está falando de glórias humanas. Está falando de alguém que é ungido para servir. Assim é que entendemos a dimensão real na vida da igreja, o ser rei. Que não é exercer dominação sobre o outro, não é fazer exploração, não é ser um fardo pesado sobre os outros, mas é fazer-se alguém em uma constante doação, num serviço que o consome por inteiro. Esse é o ser rei. E o sacerdócio, nem preciso dizer tanto, porque nós o conhecemos em Cristo. O que conhecemos do sacerdócio de Cristo, desde o seu nascimento até a sua cruz, ao qual nós somos chamados a conformarmos ou a configurar-nos. Pode usar a expressão que quiser. Tenho procurado me conformar a Cristo, tenho procurado me configurar a Cristo, de modo que as pessoas vejam em mim o Cristo, e que eu seja a expressão do Cristo onde eu me faço presente. A partir do momento que sou chamado a presidir uma comunidade de fé, significa o Cristo ali presente junto a essa comunidade. Este é o sacerdote verdadeiramente configurado a Cristo, ou conformado a Cristo. Depois não podemos colocar todo o foco só no sacerdócio ministerial. O sacerdócio ministerial e o sacerdócio batismal diferem em grau e também em essência, mas são igualmente participantes do sacerdócio real de Cristo, ou em natureza. São igualmente participantes. Por isso não podemos tratar com menosprezo a condição dos batizados na vida da igreja.
como se o nosso sacerdócio ministerial fosse uma superioridade sobre eles. O nosso sacerdócio é chamado ministerial porque ele é serviço ao outro sacerdócio. Não é uma imposição e nem uma superioridade. É um serviço ao sacerdócio comum, à comunidade de fé, ao povo santo de Deus. Ali eu ofereço o sacerdócio ministerial. Muita gente pensa que o sacerdócio ministerial é uma superioridade, é uma oportunidade de também se impor sobre o outro. Isso chama clericalismo. Isso não é sacerdócio ministerial. É quando eu transformo o ser sacerdote num status. Um status que me permite me julgar superior ao outro. Isso não é sacerdócio ministerial. Isso é arrogância. Sacerdócio ministerial é um serviço gratuito. É uma entrega diária. É um estar à frente e à disposição da comunidade de fé. E aí vem, tanto na primeira leitura quanto na segunda, o lugar da comunidade de fé, o sacerdócio comum, que forma o povo santo de Deus, que está em muitas das orações da igreja hoje, está expressa na primeira e na segunda leitura. Vós sois o sacerdócio do Senhor, chamados ministros do nosso Deus. Até aqui o sacerdócio ministerial. Eu os recompensarei com suas obras segundo a verdade, farei deles uma aliança perpétua. Estão chamados a ser esse povo sacerdotal de Deus, esse povo santo de Deus. Seus filhos se fixarão no meio dos povos. Sua descendência será conhecida entre as nações e seus filhos se fixarão no meio dos povos. É a igreja espalhada no mundo inteiro. É o povo eleito, o povo santo de Deus, presente no meio de todos os povos. E chamando todos os povos a tomar parte nesse sacerdócio, a fazer parte do povo santo de Deus. No primeiro momento, espalhado em todos os povos. E nesse estar presente, atrair todos os povos para esse sacerdócio. A segunda leitura, da mesma forma, nos diz a Jesus que, porque nos ama e por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Não só o sacerdócio ministerial, mas a igreja, povo sacerdotal. Por isso usamos a expressão povo sacerdotal. Para dizer que é o povo santo de Deus, participando do sacerdócio real de Cristo, pelos dois sacerdócios, o ministerial e o batismal. Então aqui nós temos a riqueza da liturgia desse dia. Sou chamado nesse momento a dar uma palavra mais afetuosa ao sacerdócio e espero fazê-la bem. Espero fazê-la de fato com afeto antes e acima de tudo. O bispo tem os sacerdotes como seus colaboradores mais próximos na vida da igreja diocesana. Queremos dar uma igual atenção a todos, naquilo que está ao nosso alcance, e temos procurado fazer isso. Não privilegiar um em detrimento do outro. Mas dizer que no nosso presbitério somos todos igualmente importantes e queremos cuidar uns dos outros. O bispo se sente feliz em se ver hoje diante e junto e em comunhão com seu presbitério. Nessa Eucaristia em que celebramos a instituição do ministério, ou celebraremos hoje à noite, a partir daqui, a instituição do sacerdócio ministerial, para continuar a obra redentora de Cristo na vida da igreja até o fim dos tempos. Então já vemos aqui o nosso presbitério, fruto deste sacerdócio ministerial instituído na vida da igreja na última ceia. Então iremos hoje à noite celebrar essa instituição. E aqui falamos da comunhão entre nós nesse sacerdócio.
Quero me dirigir aos sacerdotes, fazendo um paralelo que penso que muito bem se aplica. E ao final dessa celebração hoje, nós vamos conceder aos nossos sacerdotes esse pequeno livreto, que é uma carta apostólica do Papa Francisco, alusiva ao ano jubilar de São José. 150 anos em que São José foi declarado patrono da Igreja Universal. E o Papa Francisco nos fala de uma maneira muito rica, com profunda espiritualidade mística, sobre São José. E quero fazer um paralelo, porque cabe muito bem o sacerdote se identificar também com São José. Assim como ele é chamado a configurar-se ou conformar-se a Cristo, se ele buscar também uma identidade em São José à luz das reflexões que esta carta apostólica nos traz, tenho certeza que será muito edificante. Esta carta diz que Jesus e Maria são uma preciosidade de Deus confiada a São José. E que São José honrou plenamente a missão que lhe fora confiada, de ser o esposo de Maria e o pai adotivo de São José. Diz que são dois tesouros de Deus. Quero dizer ao sacerdote que nós temos dois tesouros a cuidar. Um nós conhecemos através do apóstolo Paulo. Anunciar o Evangelho é para mim como um tesouro que eu levo em vaso de barro. Eu sou frágil e pequeno para uma missão tão nobre. Sacerdotes, não esqueçamos da nossa fragilidade e que nos é confiado um tesouro que é o anúncio do Evangelho. Cuidemos da nossa fragilidade para que o vaso de barro não quebre e ponha a perder o tesouro que está dentro de si. Para isso precisamos ser sacerdotes espiritualmente bem edificados. Se não zelarmos da nossa espiritualidade, esse vaso de barro se quebra com muita facilidade. Sacerdote sem espiritualidade, sem vida de fé autêntica, é um sacerdote entregue à sua fragilidade humana. E é muito arriscado. E quero dizer, queridos sacerdotes, com muita proximidade aos senhores, vejo com preocupação um elemento que tem fragilizado a nossa mística e a nossa espiritualidade sacerdotal. Está em nossas mãos, ao nosso alcance, não naquele sentido bonito do Antigo Testamento, que a palavra de Deus não está no alto de uma montanha, nem depois de um vale intransponível, mas que está bem perto de nós e ao nosso alcance. Gostaria, queridos sacerdotes, que assim fosse com a nossa espiritualidade, que a nossa liturgia das horas e a Eucaristia celebrada não ficasse para nós no cimo de uma montanha ou depois de um vale muito difícil de atravessar. Quantos de nós temos a liturgia das horas como uma coisa distante de nós? Parece que temos que escalar uma montanha para chegar até ela. Parece que temos que atravessar um vale difícil para tê-la em nossas mãos. A liturgia das horas está muito perto de nós, está ao alcance das nossas mãos. Nela está a nossa força orante, para vivermos o nosso sacerdócio ministerial em comunhão com a igreja toda e de forma muito particular em comunhão com aquela comunidade de fé a nós confiada. Tanto somos chamados a rezá-la individualmente, quanto rezá-la com a nossa comunidade de fé. Tantos momentos nos são pedidos que rezemos também a liturgia das horas com as nossas comunidades de fé, inclusive nessa Semana Santa. Nos é muito sugerido a rezarmos também com as comunidades de fé as nossas horas. Padres, quero dizer o que me angustia no coração. As redes sociais estão destruindo os nossos sacerdotes. Estamos vivendo uma grave decadência nos nossos sacerdócios. De onde tem vindo isso, padres? Tem vindo de uma coisa que não nos tem ajudado.
as redes sociais. Lá não é o nosso lugar, padres, a não ser para evangelizar. Mas para nos exibirmos lá, e para lá tomarmos o tempo da nossa oração, isso não nos ajuda, padres. As redes sociais têm nos feito sofrer como sacerdotes. E as redes sociais têm feito o nosso povo sofrer de ver os escândalos dos nossos sacerdotes nelas. Padre, eu os falo isso de maneira afetuosa e fraterna. Pensemos nisso. As redes sociais têm feito bem a mim, padre? Ou elas têm ocupado o meu tempo de oração? O último ato do nosso dia, sacerdotes, não são as redes sociais. O último ato do nosso dia são as completas. Hoje nós estamos completando o nosso dia nas redes sociais. Talvez tenhamos ficado boa parte dele nestas mesmas redes, nos ocupando de coisas fúteis. Padres, as nossas completas não estão nas redes sociais. As nossas completas estão na liturgia das horas. É com elas e através delas que começamos e terminamos o nosso dia. Desde o ofício das leituras até o final do dia. Falo isso, padre, com tristeza. Falo com o coração doendo. Tenho sentido isso muito entre nós. Tem sido difícil falar de espiritualidade. Porque às vezes estamos tão distante disso. Às vezes estamos tão distante disso que não suportamos quando é dito a nós que a espiritualidade é importante. O bispo deve dizer de muitas coisas importantes aos sacerdotes. Mas tenho certeza que a primeira delas é a oração. Que a primeira delas é a espiritualidade. Não entreguemos o nosso sacerdócio à nossa fragilidade. É muito arriscado. É muita decepção. São muitos escândalos. Aumentamos o calvário de Cristo na vida da igreja. Quando somos chamados a ser sirineus na vida da igreja. Para tornar menos pesada a cruz de Cristo, tanto quando participamos do sacerdócio dele, como quando cuidamos das comunidades de fé, onde muitos sofrem. Nos dois lugares somos chamados a aliviar a cruz de Cristo. Padres, o Papa, na hora que forem ler essa carta, lê a parte final, que é só meia página. Depois lê a carta toda. A parte final, o padre fala, por que deu, o Papa diz, por que dei importância a esse ano jubilar de São José, 150 anos, em que ele foi proclamado por Pio XI, patrono da Igreja Universal, ou patrono universal da Igreja. Ele fala para tornar São José mais amado, para que confiemos mais na intercessão de São José, e vem a terceira parte. Imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo. Por isso, padre, quis fazer esse paralelo. Tenho certeza, sacerdote, se imitarmos São José nas suas virtudes e seu desvelo, seremos bons sacerdotes junto às nossas comunidades de fé. E o Papa segue dizendo, os santos nos ajudam, todos. Aqui agora eu falo também, eu não estou falando só para sacerdotes. A partir dos sacerdotes, falando com toda a nossa igreja diocesana. Falando também para tantos que nos acompanham e assistem pelas transmissões. Aí tem também os batizados. Tem muitos que nem pessoas de fé são. Mas talvez essa palavra possa também tocar o coração. Nesse momento em que o anúncio é realizado.
também por esses meios. Os santos ajudam todos os fiéis a procurar a santidade e a perfeição do próprio estado. Padres, temos procurado a santidade e a perfeição do nosso estado? Não é o estado de Minas Gerais. Que possamos torná-lo santo também com o nosso testemunho de fé. Mas aqui é o nosso estado de homens consagrados, revestidos do sacerdócio ministerial. Esse é o nosso estado. Homens consagrados, revestidos do sacerdócio ministerial. Nós estamos buscando, sacerdotes, a santidade e a perfeição de homens consagrados? Estamos buscando, sacerdotes, a cada dia, em tudo, em nossos atos, a perfeição de homens consagrados? E posso dizer aqui aos leigos, busque também a perfeição e a santidade do seu estado de vida. Se você é solteiro ou solteira, se você é namorado ou namorada, se você é noivo ou noiva, se você é casado ou casada, busque a santidade e a perfeição do seu estado. Se você é pai ou mãe, busque a perfeição e a santidade do seu estado, de ser solteiro, casado, de ser pai, de ser mãe, de ser consagrado. Por que não buscar a santidade e a perfeição também da sua vida profissional? Seja qual for a sua ocupação e a sua profissão, que ali seja também o lugar de você externar a sua santidade, a sua perfeição. Padres, gostaria de acentuar cada um dos 7 pontos dados pelo Papa Francisco, mas vou deixar para o deguste de vocês. Apenas vou citá-los. Na missa que celebrei no dia de São José, falei sobre cada um deles. O Papa Francisco diz nesse texto que ele usou esta oportunidade desta carta apostólica para deixar transbordar aquilo de que o coração está cheio. Padres, o que tem transbordado em nós, do nosso coração sacerdotal? Se você for escrever hoje uma carta à sua comunidade de fé, como seria esta carta? Qual o transbordamento? Eu não estou dizendo de teoria, nem que para você pegar, consultar algumas fontes e escrever algumas coisas bonitas. Isso seria muito pouco e miserável para um sacerdote. Gostaria, Padre, que você fosse capaz de falar com a comunidade de fé aquilo que brota do seu coração sacerdotal, porque as fontes já estão lá impressas, estão escritas pelo Espírito Santo no seu íntimo sacerdotal, e ali você deixa transbordar. Tem gente que tem reclamado do Papa Francisco porque ele não põe muitas fontes, não sobrecarrega seus documentos das grandes tradições da igreja, como se o Papa estivesse menosprezando as tradições da igreja. Ele não está fazendo isso. Ele apenas está partilhando uma espiritualidade com a igreja, e muitos não suportam isto, porque tem muita teoria e dogmatismo e não tem espiritualidade nenhuma. E quem não tem espiritualidade não suporta essas fontes da espiritualidade, porque fica buscando sempre dogmatismo, buscando sempre teorias. O Papa Francisco diz que está nos dando aquilo que transborda do seu coração. Aí ele fala de São José com algumas imagens muito conhecidas e outras 3 que ele apresenta de forma inovadora. Pratiquem as 7, sacerdotes. Sinta o tesouro que lhes foi confiado: o Evangelho e a comunidade de fé. Então sinta qual é o tesouro que eu devo cuidar. São José cuidou dos tesouros, Maria e Jesus. Eu tenho 2 tesouros: o Evangelho a anunciar e a comunidade de fé a cuidar. Como eu estou me relacionando com esses 2 tesouros? O Evangelho, que eu sou chamado a anunciar, sendo o primeiro ouvinte desse Evangelho que eu anuncio. E o tesouro de uma comunidade de fé a cuidar.
Como eu estou cuidando da comunidade de fé a mim confiada? Com aquele esmero com que fez São José? Com aquela doação total, com aquela entrega total, com aquele cuidado? Ou eu sou um sacerdote relapso? Sabemos que a paternidade tem duas formas. Tem os órfãos de paternidade. Órfão porque perderam prematuramente seus pais biológicos, se tornam órfãos. E hoje se fala muito da orfandade de pais vivos. Aqueles que são órfãos têm o pai biológico vivo, mas ausente. Sacerdotes, não deixemos que nossas comunidades se sintam órfãos de pais vivos. Tenha um sacerdote para ser um pai zeloso e dedicado a essa comunidade de fé, mas ele vive ausente. Faz com que aquela comunidade se sinta órfã, porque esse sacerdote não está verdadeiramente entre nós. Esse sacerdote não é um pai zeloso entre nós. Ele não dá um bom testemunho, um exemplo de vida para a nossa casa. Não sejamos assim, sacerdotes. Sei de quantos são extremamente dedicados, são verdadeiros pais junto à sua comunidade de fé. Muito presente, muito dedicado, se consumindo. Não quero falar que não tenha alguma assim. Mas se alguém nesse momento vê que não está a esta altura, por que não tomar uma atitude, falar uma resiliência, uma decisão interior? De começar mais plenamente a viver o meu sacerdócio hoje. Se eu ainda não o vivo tão plenamente assim desde que fui ordenado. Daqui a pouco o bispo vai renovar com os sacerdotes as promessas do seu sacerdócio, promessas sacerdotais. Lembrando o dia que ele foi ordenado sacerdote. Gostaria que essas minhas palavras pudessem ajudá-los de alguma forma a fazer esta renovação hoje. Pensando naquela comunidade de fé a qual somos chamados a servir com o nosso sacerdócio. Para não sermos junto a elas sacerdotes ausentes, deixando uma comunidade como órfão de pai vivo. Órfão porque um sacerdote não está ali se dedicando junto a ela. O Papa Francisco falou das conhecidas virtudes de São José, que é a virtude da amorosidade, da ternura, da obediência. E São José trabalhador. Já conhecemos bem essas quatro. Mas aqui tem uma espiritualidade muito profunda de cada uma delas. Gostaria de dizer a vocês, aos senhores, como tenho dito muitas vezes. Esta é uma leitura não para ser praticada apenas em ordem acadêmica ou numa sala de estudos. É uma leitura a ser praticada de forma orante e até sugiro que seja na presença do Santíssimo Sacramento. Para nos levar a pensar a nossa configuração ao Cristo sacerdote e pensar também no nosso assemelhar-se a José, pai de Jesus, esposo de Maria. Como nós somos esposo da igreja, em Cristo e somos também pais espirituais da comunidade de fé. Leiam com esta perspectiva espiritual. Depois São José acrescentou, pouco conhecido, que é o pai no acolhimento. Leiam com muita atenção o que é esse pai no acolhimento. E nesta novidade aqui, o Papa colocou o sacerdote que atende confissões. O lugar por excelência do acolhimento do sacerdote aos fiéis é na confissão. São José, o Papa relacionou isso a São José e falou do sacerdote para exercer essa paternidade do acolhimento. Lá no final, o Papa pede as últimas palavras do documento. Padres, sejam mais disponíveis para ouvir as confissões dos fiéis, para dar o perdão dos pecados a quem precisa. Só você pode fazer isso. E o Papa acrescentou o pai na coragem criativa,
Quem de nós não encontra situações difíceis nas nossas comunidades e no nosso ministério? É hora de pôr a mão na cabeça e sair correndo? É hora de cruzar os braços e encolher de medo? Nada disso ajuda. É hora de entregar aquela preocupação, aquele medo, aquela insegurança, como São José fazia. Dormia angustiado e acordava resoluto. Porque pôs na mão daquele quem poderia verdadeiramente ampará-lo naquele momento. Sacerdotes, nas nossas crises e dificuldades, estamos buscando apoio onde? Sustento onde? Façamos como São José. Nos dias mais difíceis do nosso ministério, que nos leve a dormir angustiado por alguma razão, entreguemos a Deus que Ele vai nos falar no silêncio do sonho. E vai nos apontar uma saída, que com certeza será a melhor perante aquela realidade, para não tomarmos decisões precipitadas. Por fim, sacerdotes, Ele é Pai na sombra, não tem personalismo em São José. São José exerce plenamente a sua missão de esposo de Maria e pai de Jesus e desaparece no Evangelho. Depois que vai para Nazaré, a única referência que temos a ele, que Jesus era o filho do carpinteiro, e acabou. São José saiu de cena. De que maneira estamos preparando nossas comunidades de fé? Para dependerem de nós? De forma personalista? O dia que nós sairmos da comunidade, tudo vem abaixo? Porque não edifiquei uma comunidade de fé na sua identidade verdadeira, na Eucaristia e no Cristo? Mas fiz uma comunidade de fé à altura do meu personalismo, das minhas exibições, e ela não é capaz de seguir adiante sem mim? Francisco diz, São José saiu de cena e Jesus continuou sua missão, como todo pai deve fazer com seus filhos. Prepará-los bem e educá-los bem, para que eles possam seguir na vida sem dependê-los dele e eles possam se tornar inúteis. Sacerdotes, caminhemos sem personalismo. Se eu sair daquela comunidade de fé ou for transferido, ela está bem edificada para continuar sem a minha presença. Ela pode ser servida por outro sacerdote. Sem nenhum personalismo. Não criemos modismos em nossas paróquias. Coisas que só geram barulho, mas não mantêm uma comunidade no seu testemunho de fé, na sua verdadeira eclesialidade. Em linhas gerais, penso que estendi um pouco, mas talvez tenha dito um pouco daquilo também que trago no meu coração e partilho com os senhores. Assim seja.